Oi, olá, gente. Então, conforme eu tinha prometido que essa aula ia ser ao vivo, infelizmente não consegui fazer ao vivo, né? Houve um problema aqui na internet, houve um problema aqui na conexão com o YouTube, porque ia ser uma sala com o YouTube e aqui a gente não conseguiu fazer. Então, eu vou estar gravando essa aula, vou estar liberando ela para todas as pessoas que se inscreveram, tá? Nessa aula. E você continua acompanhando a nossa página, tem muito conteúdo novo no YouTube que eu estou sempre lançando, no Instagram também. Vou estar lançando também um e-book, tá? Gratuito. E se inscreve lá no nosso canal, né? Ativa os sininhos e vocês vão estar sempre recebendo as notificações de coisas novas que vocês que eu estou fazendo. Então vamos lá. Hoje eu iria falar sobre contrato, né? Aprender, ensinar como você monta o seu contrato, tanto para a parte de festa, quanto eu vou voltar, né, uma pincelada sobre um contrato também genérico, tá? Então aqui, os tópicos no qual eu vou abordar, tá? Serão esses, né? Por que você precisa de um contrato na prestação de serviço? Por que é importante isso? O que é o contrato de prestação de serviço, tá? Quem pode estar contratando e as principais termos. Vamos falar cláusula por cláusula, tá? Então vamos lá, primeiro. Por que é preciso que uma prestação de serviço tenha um contrato, tá? O que é? É um contrato, uma prestação de serviço de contrato para serviços, agrega profissionais, dando agilidade e aparência aos negócios. Além disso, né, isso não quer dizer que não vai acontecer, mas evita muito, né, problemas judiciais. Um contrato, ele vincula as duas partes, né? Tanto o tomador quanto a pessoa que está contratando o serviço. Por isso que é importante nas nossas relações entre cliente, na nossa prestação de serviço entre o cliente, ter um vínculo, né, que é o contrato, né? Para isso que serve o contrato. O que é um contrato de prestação de serviço? Tá? Aqui eu coloco um conceito, que é um documento que obriga as partes, tanto a contratante quanto a contratada, né? Cada um tem as suas obrigações, deveres e obrigações, né? Nessa relação. Eu coloco aqui como, por exemplo, né? Que não é uma relação trabalhista, né? Então é uma relação particular entre as partes. Então, por isso que essa relação é mediante um contrato. Todo contrato, a maioria dos contratos, ele tem um dever remuneratório, né? Tem uma troca, tem um pagamento, né? E aqui é onde eu boto o artigo 421 do Código Civil, é onde é o conceito dentro da lei. Né? O Código Civil é a lei que rege, né, o contrato. Ele te dá um conceito assim amplo, mas nós, prestadores de serviços, somos regidos também por uma lei infra, né, que é abaixo do Código Civil, que é a defesa do consumidor. Na defesa do consumidor, lá no Código de Defesa do Consumidor, ele também tem o seu conceito, né? E o contrato ele é regulado por várias cláusulas dentro da defesa do consumidor. O consumidor ele tem muitas garantias, né, na relação contratual. Aí aqui foi um conceito assim bem amplo, né? E um conceito do Código Civil. Vamos passar. Quem pode estabelecer, né, esse contrato de prestação de serviço? Aqui eu também coloquei, né, que o contrato de prestação de serviço está no Código Civil, e quem contempla o serviço ou trabalho que não sejam objeto de lei trabalhista, porque tem contrato de trabalho, então não é, sendo utilizado os vínculos com várias atividades em caráter autônomo e eventual. É a mesma coisa que eu continuo dizendo. São duas pessoas com o mesmo interesse, o tomador de serviço e o cliente, né? E essa relação ela tem que estar
munida de um documento formal, né? No qual vem dizendo as obrigações, os deveres, datas, pagamentos, né, os acordos, tudo pré-estabelecido naquele documento. Vamos lá, próximo. Quais são os principais termos? Aí agora nós vamos já entrar na minuta, mas eu vou falar pedaço por pedaço, cada parte do contrato, tá? Então vamos lá. Aqui é a primeira cláusula, que é a qualificação das partes, tá? O que é a qualificação das partes? Aqui eu coloquei um conceito, mais ou menos, né? Que as partes pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física. Normalmente, por exemplo, se um cliente, uma mãe, né, alguém fecha com uma empresa de buffet, com uma empresa de decoração, ela está fechando uma pessoa física com uma pessoa jurídica, né? Pode ser física com física, jurídico com jurídico, né? Aí que eu coloco um conceito, assim, também genérico do que é as partes. As partes, o que são? É você qualificá-las. Todo contrato, ele tem que ter essa qualificação das partes. O que vem nessa qualificação das partes? É o nome todo da pessoa, se ela é casada, se ela é brasileira ou estrangeira, aonde ela reside, quais são os documentos que dela, né, que se tem alguma inscrição profissional, o CPF, a identidade. Essa aí é a qualificação, tanto para contratante e contratado, tá? Para ambas as partes tem que ter a qualificação. Próximo. Vamos lá. O objeto do contrato. O que é um objeto do contrato? Aqui eu botei também um outro conceito. O objeto do contrato da prestação de serviço são as incumbências nas quais ele se refere. Nesta ação, descreve-se de forma detalhada os serviços executados. No objeto, tem que ser prestado muito atenção quando é elaborado. Por quê? É a parte quase assim, uma das partes quase principais, tirando a parte de pagamento, que é do contrato. No objeto, você vai detalhar muito bem o que você vai prestar para a pessoa, para o cliente. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Se for um buffet, tá? No objeto tem que constar o que a pessoa pediu no cardápio. Fechou um buffet, toda a maioria dos buffets que fecha, né, eles fecham cardápio com o cliente. A quantidade de salgado, a quantidade de bebida, quais são as bebidas, quais são os salgados, se tem bolo de corte, se não tem, se tem doce. Isso, e aí, normalmente, porque assim, eu já fechei com alguns buffets, trabalhando junto com o buffet, né, com parceria junto com o buffet, e é assim que eu também trabalho. Então, o cliente, o buffet dá uma opção de cardápio para o cliente, né, o cliente escolhe o que ele quer, e essa escolha do cliente vai estar estipulada dentro do objeto, detalhadamente, tá? Vamos agora para a parte de decoração. No objeto do contrato, na parte de decoração, vai ter você que presta o serviço, quando você conversa com o cliente, faz toda aquela análise com ele, fez a visita técnica, né? Fechou como é que vai ficar a sua decoração. Tem que ter nesse objeto o tema da criança. Vamos botar, eu tô falando criança, porque eu tô falando infantil aqui, mas pode ser casamento, pode ser 15 anos, seja o que for. O tema, as cores, tá? A quantidade, mais ou menos, se você consegue botar de louça, quais são as cores que vai ter. Quantidade razoável, nem precisa botar de repente a quantidade de móveis, mas que você vai colocar. Vai ser os móveis, vai ter painel, vai ter arranjo de flor. Se for da sua competência, tá? Em fechar esses detalhes, você vai colocar no objeto. Se for da sua competência, que você também vai fechar o doce personalizado, a lembrança, tudo é com você, tudo tem que estar devidamente descrito nesse objeto. Mas, gente, tem que ser simplesmente detalhado. Não pode faltar nada. Por quê que eu falo isso? Em caso aconteça alguma dúvida, aconteceu alguma coisa no decorrer do caminho, aconteceu alguma coisa no dia da festa, a mãe chega para você, o cliente chega para você, mas não foi isso que eu pedi. Não foi isso que eu conversei com você.
Não, eu falei assim, não, foi isso que a senhora conversou comigo, porque está aqui no objeto do contrato, tudo muito detalhado do que nós tínhamos conversado. A senhora teve ciência desse contrato, a senhora leu esse contrato e a senhora assinou esse contrato, tá? Por isso que eu friso bem a importância, tá, de ser feito com discriminado o objeto de relação contratual, tá? Vamos lá. Terceiro, obrigações da parte contratante. Ao discorrer sobre as obrigações, eu vou ler aqui o conceito do contratante, a empresa contratante ou solicitante do serviço define quais são as suas obrigações, ou seja, o comprometimento que fornece as informações necessárias para a execução do serviço e como será realizado o pagamento. Tá, existe uma parte, né, que você pode falar sobre a parte de pagamento. Aqui eu já botei que você pode, dentro das obrigações, estipular a parte de pagamento. O que é isso aqui? Quais são as obrigações do contratante? Aqui também vamos deixar discriminado quais são as obrigações, tá, do prestador de serviço. Quando eu falo as obrigações do prestador de serviço, normalmente aqui a gente coloca quando é que vai ser a festa, quantas pessoas vão trabalhar nessa festa, o que acontece se eu desistir dessa festa. Gente, eu estou muito focada aqui em relação ao mercado de festa, tá? Quantas horas que eu vou chegar nessa festa? Em quanto tempo eu pretendo terminar aquilo ali, aquele serviço? Em quanto tempo eu recolho, vamos supor, se for de decoração, em quanto tempo eu recolho aquele material? Se for um buffet, por exemplo, quem vai estar trabalhando no dia, quantas pessoas, quantos funcionários? Aqui vai decorrer exatamente as obrigações que o prestador de serviço terá com o cliente, tá? Vamos para a próxima aqui. Obrigações da contratada. Nessa seção, estabelece as obrigações de prestador de serviço, detalhando suas atividades e responsabilidades. Também é preciso definir as questões de conduta do prestador, no que se refere a informações obtidas pelo serviço. Na realidade, assim, eu troquei aqui a informação. Mas aqui é que eu falei anterior. Anterior a contratante, deixa eu só voltar aqui, desculpa. Nessa parte aqui, número 3, tá? Onde eu estou passando a mouse agora, é as obrigações de quem está contratando o prestador de serviço, tá? Eu troquei aqui a ordem. Aqui vamos falar tudo que o cliente tem obrigação, tá? Inclusive, né, que eu falei a parte de pagamento. Pode ser feita uma cláusula separada para pagamento, mas você pode incluir aqui também, dentro dessa cláusula do contratante, a forma que o cliente vai pagar. Se ele vai pagar à vista, quantas vezes. E o importante, gente, nessa parte de pagamento, eu vou até voltar nisso no modelo de contrato, mas assim, é importante falar sobre isso. Como ele vai finalizar esse pagamento, tá? Se ele vai pagar, se o final do pagamento vai ser no dia da festa, se você sempre vai deixar até tantos dias antes, tá? O ideal é um sinal e deixar livre o pagamento para o cliente e que ele tenha pelo menos até 10 dias antes da festa para quitar a festa. Tá? Seja buffet, seja decoração, seja locação de peça, locação de brinquedo, seja o doce, se ele comedor muito doce, seja qual for a área afim dentro do mercado de festa, tá? Então, voltando aqui, vou repetir, por favor, tá? Aqui são as obrigações do cliente. Eu vou colocar no modelo, vai ter no modelo algumas obrigações que o cliente tem que ter. Nesse próximo aqui, vai ter as obrigações, né, que o prestador de serviço tem, como eu já tinha, né, falado. Quem vai trabalhar, qual horário que vai trabalhar, qual o tempo que aquela demanda vai dar,
quem são os prestadores de serviço que vai estar no local do dia. É aqui que a gente coloca essa parte de obrigações. Vamos lá. Os serviços. Nessa parte, o contrato de prestação de serviço explica os serviços que serão prestados, por isso recomendo utilizar os anexos detalhados. Importante também os anexos ser assinados. O que é isso aqui? Nos serviços, tá? Mas acho que aqui eu botei isso aqui, mas pode ser colocado dentro do objeto. Aqui você estipula, né, qual é o seu serviço. Mas o ideal é que seja dentro do objeto do contrato, tá? Aqui botei uma observação, o seguinte. As folhas, todas as folhas de um contrato, normalmente tem 3, 4, 5 folhas. E se caso esse contrato tem anexo, um exemplo, tem decorador, que eles montam até uns projetos gráficos para a pessoa. E aquilo vai anexado atrás do contrato. Então, assim, todas as folhas, elas têm que ser rubricadas. A primeira, a segunda, a terceira, mesmo que seja impresso frente e verso. Elas são rubricadas e, ao final, assinadas, né? Por isso que esse detalhe aqui dos anexos serem assinados, tá? Aqui foi o que eu falei, ó. O ideal é que você tenha, né, dentro do contrato, uma cláusula falando sobre preço e pagamento. Nesta seção, o contrato de prestação de serviço determine-se a remuneração pelo serviço prestado. Estipule-se as condições de pagamento, parcelas e valores. Então, vamos lá, vou repetir de novo o que eu falei. Aqui, nessa cláusula, né, nós colocamos que o cliente, o seu serviço custou, vou dar um exemplo. Seu serviço custou R$1.000, tá? O valor total do meu serviço custou R$1.000. O cliente pagou 20%, que seria R$200, né? Ele me pagou 10%, que seriam R$100. Você vai colocar o valor de entrada. Vai escrever por extenso R$200, entre parênteses. E o restante o cliente vai pagar em 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, seja a maneira que for. Aí foi o que eu falei, que o ideal é que você estipule um tempo anterior à festa. Por que eu aconselho esse tempo anterior da festa? Porque, gente, no dia da festa, o cliente ele tá eufórico, tem família, tem os convidados, sabe? É muita atenção, é muito detalhe para ser resolvido. Às vezes aconteceu algum imprevisto, né? Até mesmo com alguns outros prestadores de serviço. Ele não vai estar com cabeça para pagar ninguém, entendeu? Então, assim, ele não vai ter como falar assim, fulano, quanto eu tenho que pagar? Não esquece isso, gente. Então, assim, é muito difícil. Passou a festa, acabou, ele não tem mais dinheiro, ele perdeu, ele já gastou o dinheiro todo que tinha que gastar. Então, o ideal é que você estipule um prazo uma semana antes, 10 dias antes da festa, que tudo esteja pago. E isso tem que estar em contrato, tá? Vamos para a próxima. Vamos lá. Aqui eu coloco o seguinte. O descumprimento do contrato da prestação de serviço. Aqui entra, na realidade, a cláusula que a gente fala de multa, de perda, tanto para o cliente, tanto para o profissional que está fechando o serviço, tá? Porque o próprio profissional, ele pode também estar desistindo de fazer a festa, ele pode ter acontecido algum imprevisto, pode ter perdido algum material e não cumprir aquele contrato. Então, assim, aqui a gente fala do descumprimento de ambas as partes, tá? E aqui a gente coloca a rescisão do contrato de prestação de serviço. Ambas as partes, conforme eu falei, pode desistir da prestação de serviço a qualquer momento. Essas obrigações financeiras e profissionais devem ser, né, efetivadas. Então, assim, existe dentro de um contrato uma penalidade. Não é uma penalidade, mas assim, hoje em dia a gente fala muito, né, de multa civil, multa penal. Essas penalidades, ela não pode jamais ultrapassar o valor total do contrato, tá? Então, assim, existe a rescisão contratual, o cliente pagou 50% já da festa e ele desistiu, ele vai perder 50%. Normalmente é um padrão isso, a gente fazer isso.
ou você pode estipular algumas porcentagens na medida de meses antecedentes à festa, dependendo do tempo que o cliente fechou aquela festa com você. Tá? Aí a gente passa para uma outra cláusula, que seria o prazo e validade do contrato. Numa parte do contrato de prestação de serviço, são firmados os prazos e o cumprimento de entrega do serviço. Este conteúdo também pode ser definido em anexo, juntamente com os detalhes do serviço. Porque assim, quando eu falo, tem uma parte que eu falei sobre detalhamento de serviço em anexo, porque às vezes, vamos supor, quando o buffet é muito grande, às vezes acontece isso muito com casamento. Não dá para colocar tudo no objeto do contrato, né? Às vezes o buffet é muito grande, o detalhamento das comidas são várias, é muito detalhe. Então tem algumas empresas que gostam de fazer o detalhamento do serviço que vai ser prestado, tá? E dizer lá no objeto, falar o que vai ser feito, mas que o detalhamento daquele prestação de serviço está em anexo, né? E também nesse aqui a gente vai falar o seguinte, que esse contrato, né, é válido até a prestação de serviço, porque existe também prestação de serviço após o término da festa. Isso acontece muito com foto, filmagem, tá? Para quem presta serviço de foto e filmagem. Você fecha o contrato com o cliente, que você vai filmar a festa, você vai tirar foto da festa, mas que esse material só vai ser entregue após a festa. Existe também contratos assim, pós-festa, de assessoria, porque às vezes você fecha um contrato de assessoria de festa anterior e pós-festa. Então, normalmente também esses prazos que colocam no contrato são também muita assessoria usa, porque existe serviço pós-festa. O assessor está responsável para a entrega de alguns serviços ainda pós-festa. Por isso existe essa parte dos prazos assim, tá? Vamos lá. Próximo. Disposições gerais. A gente já está aí no final do contrato, né? As disposições gerais devem ser adaptadas conforme os particulares de cada contrato. Entre essas cláusulas pode estabelecer a relação entre as partes, que não é um vínculo, né, empregatício. Aqui é alguma observação, alguma disposição que precise se ficar expresso, né, algum detalhe mais da prestação de serviço que precisa ficar expresso, que ambas as partes precisam colocar isso em contrato, tá? Foro de prestação de serviço, né? O que é o foro do contrato da prestação de serviço? Aqui, se acontecer alguma lide, o que é lide? Alguma briga judicial, as partes vão estar estipulando que aquela região, aquela cidade, aquele estado é onde vai acontecer a ação judicial. Então, normalmente, o que é o ideal é que essa estipulação seja no local aonde a prestação de serviço será realizada, tá? Quando eu falo isso, aonde a festa for realizada. Então, eu vou dar aqui um exemplo, assim, vou botar um exemplo. Eu contrato uma assessoria que é de São Paulo, sendo que a festa vai acontecer no Rio de Janeiro. Se acontecer alguma coisa no decorrer do caminho ou no dia da festa, né, o cliente ele vai ingressar com uma ação judicial no Rio de Janeiro, tá? E o final são a assinatura das partes, né? Que eu coloco que a assinatura das partes são dispostas ao final do contrato, prestando de serviço. Tem 2 testemunhas, que o ideal que tenham realmente assinatura, a maioria das vezes ninguém coloca, mas que importante é ter, né? E que todas as páginas do contrato, os anexos, devem ser vistos por ambas as partes e assinados, né? Aí aqui a gente chega, né, ao final, e eu vou estar colocando agora, tá, para vocês, 3 modelos de contrato. Vocês vão ver que, assim, muita coisa fica parecida com a outra, tá? Mas a primeira, eu peguei um contrato de prestação de serviço de festa. O segundo modelo normalmente é o modelo que eu uso, tá?
E o terceiro eu peguei para serviços genéricos, que não seja de festa, para outro tipo de prestação de serviço, né? Porque eu não sabia se todos que estavam aqui em aula iriam ser prestadores de serviço do mercado de festas, então eu acabei pegando um outro genérico. Eu vou aqui colocar, vou transferir aqui a tela para uma outra tela, para ver se vai aqui. Esperar um pouquinho para ver se... Então, agora foi. Vamos lá. Aqui, vocês podem observar, eu vou estar aqui mexendo com o mouse aqui, olhando para cá, porque eu estou com duas telas aqui. Então, não liguem se eu estiver olhando para um lado aqui, mas eu vou estar aqui falando com vocês, tá? Conforme eu expliquei lá, tá vendo? Esse modelo é um modelo, né, que é um contrato de prestação de serviços de festa. Aqui tá as partes, né? Eu vou estar estipulando aqui as partes, a contratada e a contratante. Pode ser pessoa física, pessoa jurídica, jurídica com jurídico, físico com físico, tá? Está aqui conforme eu já tinha mencionado lá para vocês. Aqui vem dizendo que as duas partes estão de justo acordo, né, desse contrato de prestação de serviço. Aqui, por acaso, é um serviço de decoração de festa, né? Ficando as duas cientes de todas as cláusulas que vão ocorrer daqui para frente. Vamos lá. Objeto do contrato, tá? Aqui, objeto do contrato. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de decoração de festa. Aqui, o que a pessoa vai fazer conforme eu falei, tá? Vai especificar detalhadamente tudo que vai ter na decoração. Gente, se vocês acharem, aqui ele colocou até um número de orçamento, que assim, ó, o que ele fez aqui, a pessoa que fez esse contrato, né, que eu peguei esse modelo aqui. Provavelmente deve ter passado vários tipos de orçamento, 1, 2, 3, enfim. E aí ele botou aqui conforme o orçamento tal. Isso também é bem legal, assim. Porque às vezes você passa vários orçamentos para os clientes, ele gostou daquele orçamento X, né? E você pode dizer que com base naquele orçamento X que ele tinha gostado. Que faz parte... Aliás, ele até colocou isso aqui como anexo, tá? Ó, conforme o orçamento de número que faz parte deste contrato, total de X mesas, moldes, especificando esse contrato. Então, ele fez isso aqui, esse orçamento aqui, ele colocou como anexo, tá? Nesse contrato. Aí, o que pode acontecer aqui dentro do objeto? Que eu até já comentei. Se for uma decoração, assim, às vezes muito grande, um casamento muito elaborado, que você não tenha como colocar todo o detalhamento dentro da cláusula de objeto, você vai colocar esse detalhamento e vai mencionar aqui, de uma forma como ele até colocou de uma forma geral, alguns detalhes, mas vai dizer que o detalhamento de toda a decoração está em anexo àquele contrato. E vai colocar que o documento está em anexo, né? E a pessoa vai estar assinando, tá, esse anexo. Então, vai estar aqui detalhado, tá, dentro do objeto do contrato. O parágrafo único. Os serviços da contratada serão prestados e especificado local, dia, data e hora. Aqui, nesse contrato especificamente, já está dizendo aonde vai ser a festa, tá? O horário que vai ser a festa, o mês, tudo. Também podemos colocar dentro do objeto do contrato. O parágrafo único, ele está incluso dentro desse objeto do contrato, tá? Vamos lá, olha lá. Obrigações da contratada. Se compromete a realizar os serviços de decoração, chegando que vai ser na hora tal, ou seja, tantas horas previstas para o início do evento. Aqui ele está falando do quê? Que ele vai chegar, sei lá, vamos botar assim, 7 horas da manhã, ele vai começar a decorar, mas a festa começa às 4.
ele vai acabar essa decoração tantas horas antes de começar a data da festa, tá? Será realizado o horário local indicado no parágrafo, aí ele repete isso aqui, que o horário está estipulado no parágrafo único, tá? Vamos lá. Ele ainda bota, esse contrato colocou uma cláusula sobre materiais. Para a decoração do salão de festa, a contratada se compromete, isso aqui poderia ficar dentro do objeto se ele quisesse, mas o contrato, gente, a gente ainda pode criar outras cláusulas. Não é uma forma totalmente padrão, né? A gente pode alterar certas coisas. E aqui ele estipulou uma cláusula no qual ele vai se comprometer, né, com arranjos de mesa, com as cadeiras, com as capas. Isso é para montar a decoração do salão de festa. Os copos, os talheres, os pratos, tá? Aí ele vai entrar já dentro do preço e das condições de pagamento. Ele estipulou que, conforme, né, a cláusula terceira deste contrato, a contratante pagará à contratada o valor de X reais que, de forma a especificar. Aqui, ele colocou destinado para promover a festa. Aqui ele não estipulou já o valor, né? Deve ter estipulado em anexo. Deixa eu ver se tem alguma estipulação. Não, ele já nem estipulou. Ele já entrou na multa. Aí uma coisinha que eu quero observar aqui com vocês. Ele colocou aqui cláusula penal. Não é legal colocar isso nos contratos de prestação de serviço, tá? Pode botar rescisão contratual, uma outra nomenclatura. Eu posso ver aqui eu botei e que seria melhor do que essa aqui. Aqui o que ele fez? Caso a contratante desista de promover a festa, ou seja, o evento seja cancelado por sua culpa, ficam sujeitas às cláusulas penais. Ele colocou as multas, né, de retenção do valor por meses. O que ele fez aqui? Até 6 meses antes do evento será devolvido 90% do valor do que foi pago, tá? Então, assim, ele botou vários meses aqui como devolução do valor, né? E se caso a contratante desistisse da festa. Vamos lá. Em outros casos, não será devolvido nenhuma importância paga, salvo se o evento não se realizar por caso fortuito ou força maior. Caso fortuito e força maior, gente, são condições que simplesmente não estava previsto. Vamos dar aqui exemplo. Caso fortuito, o aniversariante ficou internado, teve uma coisa muito séria, a festa não podia ser realizada. Força maior, choveu, caiu uma tempestade, caiu raio, acabou tudo na rua, na cidade, e a festa não pode ser realizada. E aí ele colocou aqui, a pessoa colocou aqui que será devolvido o percentual de 50% do valor do contrato. Tá, disposições finais, né? Uma observação aqui assim, nesse contrato. Ele não colocou, né, uma observação se o próprio prestador de serviço acontecesse alguma coisa e desistisse da festa. Porque isso, gente, também pode acontecer. A gente que presta serviço, pode acontecer qualquer coisa com o nosso familiar, acontecer alguma coisa com o nosso material, seja o que for, a gente às vezes não pode nem prestar o serviço, ou então tem que arranjar um outro fornecedor para que faça o serviço no seu lugar. Nesse contrato especificamente, ele não colocou essa observação. Agora, nós vamos estar nesse segundo modelo de contrato. Esse segundo modelo de contrato é normalmente o que eu uso, tá? Então, vamos lá. Aqui eu estipulo as partes, né, conforme padrão. No objeto do contrato, eu coloco, o presente contrato tem como objeto a prestação de serviço. Vamos botar aqui, eu botei até um buffet.
e a decoração junto. E eu faço todo o detalhamento de qual é o tipo de cardápio de buffet, porque às vezes o que acontece, eu faço às vezes decoração, fecho com uma parceria com o buffet, acho que foi um desses contratos que eu botei. Eu boto tudo que a cliente escolheu, eu boto todo o detalhamento de como eu vou fazer a decoração do cliente, conforme eu já tinha explicado, tá? Os serviços da contratada serão prestados, especificações abaixo. É nesse momento que eu faço. Faço a descrição todinha do serviço e da decoração. Aqui eu fiz uma única cláusula, colocando as obrigações tanto de um quanto de outro, tanto da minha parte quanto a parte do cliente, né? A contratada se compromete a realizar o serviço até 2 horas antes. Então, assim, às vezes eu posso ter um imprevisto, pode acontecer alguma coisa, né? E eu vou terminar aquela decoração até 2 horas antes do evento. Eu posso chegar na decoração 7 horas da manhã. Pode acontecer um imprevisto no meio do caminho, eu não consegui, porque eu normalmente quando eu decoro, eu faço sempre na parte da manhã e termino até umas 10, umas 11, meio-dia, no máximo. Se a festa for de noite, já vai estar tudo pronto quase a tarde inteira. Né? Então, assim, às vezes eu tenho 2 festas, então eu vou para uma, vou para outra, então a minha coisa em contrato é que eu coloco 2 horas antes do início da festa. Coloquei aqui que o buffet vai chegar 1 hora antes, porque normalmente todo buffet, o que o buffet faz? Vai numa parte, deixa o material, deixa as bebidas, a empresa entrega os materiais e a equipe volta sempre 1 hora antes de começar a festa, tá? Na falta de fornecimento dos serviços que compete à contratada, fico isenta de qualquer responsabilidade. Então vamos lá. A festa é dentro de um prédio, é dentro de um condomínio, faltou luz, não tem energia para o buffet trabalhar, não tem como eu decorar. Isso não é responsabilidade do prestador de serviço. Isso é responsabilidade de quem está contratando do cliente. Então eu fico isenta se alguma coisa isso ocorrer, tá? Foi o que eu falei aqui, né? Que por conta, na maioria das vezes que as festas são feitas em condomínios, em prédios, eu peço para o cliente deixar sempre assim, ver se existe uma vaga para o buffet entregar a mercadoria quando eu estou fechando festa junto com o buffet, gente. Isso que eu estou falando, não é sempre que eu faço isso. Se for comigo, só a decoração também, que o cliente consiga uma vaga próxima, que eu possa parar o carro para as pessoas, tudo que eu aluguei, ou tudo que eu tenho que receber, chegar, descarregar, sair, tá? Eu deixo isso estipulado para ser avisado por porteiro, por segurança, enfim, tá? A contratante deverá avisar com antecedência no mínimo de 15 dias, caso tenha uma alteração. Eu ainda deixo essa data, né? Caso aconteça alguma coisa. Aí eu ainda também coloquei, né, essa parte de material e serviço, que todo mundo vai fornecer todo o material, né, que não é o cliente que vai fornecer. E se caso aconteça alguma coisa, vou dar um exemplo, isso aqui é mais por conta mais também do buffet. A contratante irá se responsabilizar por qualquer dano ou desaparecimento de peças durante a festa. Por quê? Isso é muito importante, gente, estipular isso aqui no contrato, por 2 motivos. Por exemplo, sendo buffet, vamos supor o buffet foi lá, deixou todo o material dele, aí alguém foi lá, entrou no local, entrou no salão, entrou no prédio, no condomínio, seja o que for, pegaram os copos, sumiu bandeja, isso não é responsabilidade nossa, é responsabilidade do cliente, tá? Eu montei a decoração inteira, tá tudo lá lindo, maravilhoso. E aí na hora da festa, aquela correria, aquela agitação, as crianças correndo, se for criança ou mesmo se for adulto, quebra uma flor, quebra um vaso, quebra uma bandeja, uma boleira, também é responsabilidade do cliente. Locação, as pessoas que fazem locação de peça, deixou as peças lá intactas, limpou, quebrou, isso também é responsabilidade do cliente. Então eu coloco isso também no contrato, tá? Aqui eu já vou pro preço e pagamento, tá? Ficou acordado, né, que eu com o cliente, que o valor da festa ficou X, no qual foi pago conforme o valor de entrada. Gente, a gente tem que trabalhar com algum sinal. É muito difícil você fazer uma festa, montar uma festa, não ter um valor de sinal. Aí você vai me perguntar, mas quanto que eu tenho que cobrar de valor de sinal? Isso é relativo. Para quem está começando,
O ideal é 50% do valor, porque aí você tem uma margem de, você precisa de material, precisa fazer locação, precisa fechar com o fornecedor, você tem aquele valor, né, do dinheiro para poder você fazer a sua movimentação para decoração do serviço, ou até mesmo com buffet, tá? Aqui eu coloco o valor, né, a entrada que foi esse valor, se vai ser por, como é que ele fez esse pagamento desse sinal, né, eu coloco aqui também, e como é que vai ser feito o restante, sendo o restante pago até, eu coloco uma semana antes da data da festa ou até 10 dias antes da data da festa. Aí aqui eu boto uma outra cláusula, não cláusula, mas eu boto aqui dentro uma linha, né, a linha B, dentro da cláusula de preço e pagamento, que o cliente tem que deixar liquidada a festa dele até uma semana antes, porque se o cliente não pagou, ele, faltou, sei lá, R$1.000, a festa foi 5.000, faltou R$1.000, ele vai receber a decoração dele, o buffet dele, conforme ele pagou, porque ele não pagou o valor total, é assim que eu deixo aqui escrito. Eu coloco sempre essa observação aqui em vermelho, para não existir dúvida entre o cliente. Ao pagar o sinal, o cliente leu, porque se ele fechou com você e ele pagou o sinal é porque ele leu aquele contrato. Então ele leu, concordou com todos os itens descritos no orçamento, tá? Vamos lá. Uma rescisão contratual. Se desistir por parte da contratante, haverá a perda do valor dado, tá? Se a desistência se der por culpa da contratada, esta deverá devolver o valor integral ao contratante. Então, assim, foi aquilo ali que eu falei lá em cima, que a outra pessoa que fez aquele contrato não falou isso. Então, vamos lá. Se o cliente desistiu da festa, seja lá o que ele tenha pago, se não for em caso de força maior, o caso fortuito, ele vai perder o que ele pagou. Se for uma desistência por conta do prestador de serviço, né, que seria, por caso, a minha parte, eu vou ter que devolver aquele valor para o cliente, salvo se caso ocorra essa desistência, por caso fortuito ou força maior, eu não tenho essa obrigação de devolver, tá? Vamos lá, eu ainda coloquei aqui as alterações. A contratante e a contratada têm o direito de mudar a decoração. Ele pode, às vezes, ter fechado um tema, ter fechado uma cor, tá? Eu deixo que ele tenha o direito de mudar, resguardando as cores do tema. Os mesmos serão encontrados ou o motivo fosse maior. Então, assim, aconteceu alguma coisa, a criança não quer mais aquilo, mas que ele mantenha pelo menos a paleta de cor. Pelo menos é assim que eu trabalho, tá? Qualquer alteração, modificação, complementação ou ajuste somente será reconhecido e produzido efeitos legais incorporado ao presente contrato mediante um termo aditivo. O que é isso aqui? O que é um termo aditivo? É o que eu acabei de comentar. Se houve modificação no tema, se houve modificação das cores, se houve algum prejuízo até por conta disso, eu vou fazer um novo contrato, que a gente chama de termo aditivo, tá? O que é um termo aditivo? É você fazer uma minuta de contrato nova, não é que você vai colocar tudo aquilo de novo. Você vai colocar a qualificação das partes novamente e você vai alterar o objeto daquele contrato. É somente isso que vai. Esse termo aditivo, ele vai em anexo a esse contrato que você está fazendo. E vai ter que ser assinado também por ambas as partes, tá? Tudo tem que ser assinado, tá? Aqui vai disposições finais, conforme eu já tinha, falado. E no qual, se acontecesse alguma coisa, o foro de prerrogativa desse contrato seria interal, né? A assinatura de ambas as partes, tal. Aí aqui eu já começo no contrato genérico, conforme eu falei. Vocês vão ver que não tem muita modificação nas cláusulas. As cláusulas se repetem, o que muda às vezes é o texto, que tem alguma coisa diferente ou outra, mas o contexto é muito parecido entre os contratos de prestação de serviço, gente. Então lá, as partes
tá? De novo, novamente, tem a qualificação das partes. Aqui eu estou dizendo que as partes estão sendo qualificadas acima. Tem o objeto do contrato, no qual vai ser estipulada a mesma coisa. Obrigações aqui já está bem mais separadas, obrigações do contratante e obrigações da contratada, tá? O preço, o pagamento. Aqui ele já coloca uma multa, porque como isso aqui já é um contrato de prestação de serviço genérico, que é uma outra prestação de serviço, que pode ser de advocacia, contador, qualquer outra coisa de serviço autônomo, que ainda é uma prestação de serviço, tá? Existem cláusulas de honorários também, de advocacia, multas, por inadimplência, falta de pagamento. Existe agora também a rescisão motivada. O prazo que esse contrato tem. Vem as condições gerais, né? São condições que às vezes as pessoas precisam que seja estipulado, né? E o foro, a mesma coisa também, local no qual, se houver alguma ação judicial, no qual o local que vai ser feita essa ação. Então aqui, gente, eu coloquei eu coloquei para vocês esses 3 modelos, tá? Essa aula de hoje, que seria ao vivo, me desculpe, mas infelizmente não consegui fazer, vai ser disponibilizada por vocês por e-mail, tá? Eu vou estar enviando também esses modelos contratuais para vocês, tá? E vou estar transformando também depois. Agora, inicialmente, eu vou mandar para vocês essa aula, esse vídeo aula para vocês. E eu vou estar depois enviando para vocês um e-book. Vou montar um e-book gratuito com essa aula de contrato, tá? E vou estar disponibilizando também para vocês depois por e-mail. Mas inicialmente, como a gente já tinha feito um acordo que essa aula ia ser ao vivo, né? Eu tenho uma listagem lá enorme de gente que se inscreveu e eu vou estar liberando logo essa videoaula para vocês aí por e-mail, tá? Eu agradeço muito a compreensão aí de vocês, me desculpe mais uma vez, mas eu espero que eu tenha ajudado nessa aula de contratos, de elaboração de contrato. Qualquer dúvida, vocês podem também estar me mandando ou por direct do Instagram ou por e-mail. Isso é uma observação, gente, principalmente o pessoal de festa. Não faça nada sem contrato. Não faça nada sem contrato. O contrato é uma garantia que você tem que o seu serviço vai ser realizado daquela forma. Tá? Tanto uma garantia para o cliente como uma garantia para você que está prestando serviço. E também passa para o cliente uma alta confiança, mais confiança no seu serviço, tá? Você dizendo para você falando para aquele cliente que você trabalha com contrato, que você não vai atendê-lo, né, sem um contrato. E você vai estar amarrado, tanto ele quanto você, quanto o prestador de serviço, ele vai estar amarrado naquelas condições, naquele contrato. Por que, gente, que eu falo isso? No dia da festa tudo pode acontecer. No decorrer, até o orçamento, até a execução do serviço, muita coisa pode acontecer. E se a pessoa não faz contrato, a pessoa não está resguardada naquilo. A pessoa não tem uma garantia, nem o prestador de serviço e nem o cliente tem uma garantia no que foi acordado. Como é que você fez a sua visita técnica, como é que você mediu, como é que você vai decorar, o que o buffet vai entregar, o que o locador vai entregar de suas peças. As suas peças têm que voltar conforme foi entregue. Então, assim, é muito importante fazer para qualquer infonicho que eu falo dentro do ramo de mercado de festa, para qualquer um, você precisa ter o seu contrato, tá? E a gente fica aqui até uma próxima aula. Muito obrigada por tudo.